Olá, irmãos. Estou mais uma vez aqui para fazer um vídeo de quando o mestre, nosso Messias, ensinava os seus discípulos os mistérios do reino. Ele deixava bem claro também para todos aqueles eleitos até hoje. A segunda parte hoje, que eu estou fazendo para vocês, que quando o mestre, ele veio aqui, ele não veio para todos. Vocês não me levam mal dizer, mas realmente lá, ele não veio para os diabos, os arcontes. Ele não veio para aqueles que a gente chama de caído, certo? Que eles estão incorporados em corpo de homem. E porque ele sabia que muitos não iam dar ouvido a ele, não iam acreditar nas palavras dele, não iam lhe receber, não ouvia o que ele dizia, interpretavam mal, eles ouviam de mau grado, e por isso lhes falavam por parábola, a grande multidão, tá, meus irmãos? Eu acho que vocês viram. Então, ele não falava para a grande multidão sobre os mistérios do reino, porque era justamente uma parte dos mistérios do reino contra eles. Então, o nosso Messias estava ensinando, era aos discípulos, aos eleitos. E se vocês, entre vocês, tem os eleitos, aqueles que são eleitos, escolhidos, abram seus ouvidos, porque o Messias dizia sempre assim, quem tem ouvido, ouça. Então, meus irmãos, hoje eu estou aqui mostrando para vocês, porque eu sei que vocês estão preparados, o irmão Robert, que realmente o mistério do reino era para vocês estar passando de um para outro. Então, o Messias, que a gente chama de Messias, né? O mestre, ele revelava para os eleitos os mistérios do reino. Então, aqui eu estou mostrando uma parte que ele ensinava para os eleitos e não para a multidão, certo? Era somente para eles, para os escolhidos. Então, o mestre, ele não obrigava ninguém a lhe ouvir. Ele não obrigava, nem mandava recado. Olha, tal dia, eu vou estar em tal canto, eu quero que todos estejam lá. Não, nunca ele fez isso. Então, aqueles que têm ouvido, ouça. Eu entenda, certo? Agora vocês veem lá o que a parábola diz quando ele falava, certo? Então, hoje eu estou fazendo mais esse segundo vídeo para que vocês comecem a trabalhar também nessa parte, certo? E veja que os discípulos, os eleitos, eles perguntavam também ao Messias o que significava uma coisa e outra, certo? E isso é muito bom, um perguntar uns aos outros. Então, os discípulos perguntaram a ele por que ele falava para a grande multidão por parábola. O que ele responde? Ele respondeu para os discípulos. Você vê Mateus 13, de 13 a 17. Eu vou explicar aqui porque é um pouco demorado, certo? A resposta está lá, certo? Porque que ele falava para a grande multidão por parábola. E para os discípulos, não. Certo? E ele dizia, quanto vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. Mas para eles não. Certo? Então, meus irmãos, aqui mais uma vez eu estou explicando aqui para vocês se interessar, certo?
fazer entre vocês mesmos esse grande conhecimento oculto, certo? Você vê também Lucas, de 8 a 10, certo? Verso 10, tem esse conhecimento que o Messias revelava e deixou revelado para nós. E ele disse para os discípulos, naquele dia, que o próprio mestre, irmãos, ele vê também, irmãos, quando ele falou sobre o apócrifo de João, no dígito 108, na Bíblia chama de verso, aí ele diz para o discípulo que está lá, né? Ele, naquele momento ali, ele disse, quanto os caídos, ele falou para os discípulos, quando eles te cercarem, pronuncie o meu nome com autoridade. Quando os caídos te cercarem, os arcontes te cercarem, chamem o meu nome com autoridade. E quem são esses arcontes? São os espíritos maus criados pelo próprio diabo. Então, meus irmãos, aquele disse o nome. Ele não falou Messias, ele disse que não, o nome dele não é Messias, não é Jesus, não é Cristo, né? Não é Deus, certo? Mas o nome dele. Como o nome de qualquer pessoa, ele tinha um nome dele mesmo. Então, preste bem atenção que o nome dele era Yeshua Bar-Yosef. Então, o nome dele também não era Emanuel, porque Emanuel é um significado dessa palavra que quer dizer o Pai conosco aqui na Terra. Então, irmãos, então veja que ele estava aqui na Terra, aonde? No corpo do Messias, que a gente chama de Messias, no corpo do Mestre, no corpo de quem? Do Yeshua, certo, meus irmãos? Esse vídeo aqui eu estou dando esclarecimento para vocês, para que vocês comecem a fazer também esses vídeos ocultos, cristão oculto. Então ele diz, chamem pelo meu nome, Yeshua, chamem pelo meu nome com autoridade, certo? Então só esse nome, com autoridade, e ele disse, eis que te dou, eu dou autoridade a vocês, ele completa, eis que te dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder de Satanás, sobre o poder do inimigo. Messias disse que ele, naquele momento ali, irmãos, ele estava com o Espírito do Pai, dando essa autoridade para os eleitos. Pisar em cima de escorpiões, em cima de cobra, certo? Em cima de todo o poder do Satanás. Em Marcos 16, verso 17, você vê também alguma coisa de conhecimento. O mistério do reino, irmãos, é justamente isso. Aqui é uma parte mais leve que eu estou dando, que tem coisa muito mais oculta do que isso, certo? Ele diz uma palavra, certo? Ele diz, olha, é só uma palavra, e essa palavra tem 6 letras, Yeshua, certo? Com autoridade. Não é Jesus, não é Messias, não é Cristo, não é Deus, porque ele disse que não era Deus. Então, meus irmãos, ele diz, e chame, e em meu nome expulsarão demônios. Meus irmãos, se ele falou assim, ele deu essa autoridade, e os eleitos aprenderam, então vocês também podem aprender, certo? Então veja,
aqueles que sabem que são eleitos, que são discípulos, abram os ouvidos e comecem a entender. Porque vocês são escolhidos, comecem a fazer isso. Porque o mestre, ele deu autoridade para que vocês pisem cobra e escorpiões e todo o poder do diabo. Então, vocês receberão esse poder aí dentro do conhecimento dos mistérios do reino. Então, meus irmãos, a eles, e ele disse, todos esses eleitos são perseguidos. Por que que eles são perseguidos? Porque eles são pneumáticos. Eles têm um sinal, certo? Eles têm um sinal, ou vários sinais, que é do Pai, que eles já nasceram com ele, certo? Eles são pneumáticos. Para que vocês entendam, que eu quero mostrar aqui para vocês, que o Messias, que a gente chama de Messias, o mestre, ele olhava para um discípulo ou um eleito, ele reconhecia só pela luz que ele via dentro dos olhos do escolhido, certo? E eles compreendiam a sua palavra, mas a multidão não ia compreender. Então, irmãos, todos esses pneumáticos, todos esses escolhidos, eles têm um sinal, certo? Tem vários sinais, renasceram com eles. Eles têm um M na palma da mão. O diabo não tem um M, certo? Não pode nascer com esse M na palma da mão. É por isso que vocês não podem estar mostrando as mãos publicamente. É por isso que os ciganos gostavam de ler mão, certo? Meus irmãos, eles sabem, os diabos sabem. São muitos eleitos que não sabem. Eu sinto muito, mas isso é verdade. Então, irmãos, para que vocês entendam, meus irmãos, no Evangelho de Filipe, diz ali uma parte que naqueles dias vocês vêm reconhecer, certo? Porque está lá escrito que nos olhos dos pneumáticos, que são os eleitos, o Messias olhava e via ao redor da íris uma luz, uma resplandecente, certo? E esse sinal que ele via nos olhos dos pneumáticos, que são os eleitos, ele via um clarão, um portal de luz ao redor da íris, dos olhos dos pneumáticos, que são os eleitos. Meus irmãos, vocês não dá para ver vocês mesmos, como eu disse, não dá para vocês ver, mas o mestre via, certo? O mestre via. Então, para que nós possamos compreender melhor, nós temos que estar com o próprio Messias na nossa mente, o próprio mestre, certo? Para poder esclarecer bem essa verdade, certo? E também, irmãos, vocês têm que pesquisar muito sobre os pneumáticos, sobre os eleitos, certo? E ele disse, esses que têm esses sinais nos olhos, na palma das mãos, são muitos, muitos. Então, os eleitos não é só aqueles que estão publicamente falando sobre o Evangelho, mas sim, aqueles que nasceram, que tem um M na palma da mão. Os diabos, eles não podem nascer com M, certo? Todos esses outros são milhões, milhões, milhões de
pessoas, de crianças que nasceram com este M, eles têm um lugar, certo? Eles têm um lugar protegido, certo? Meus irmãos, ele mostrava que esse circo nos olhos, somente ele via naqueles que não são deste mundo. Certo, meus irmãos? Pois no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais alguma coisa avançada. Mais avançada do que isto. Obrigada. Certo? Muito obrigada.